Beleza, então vamos fazer agora a letra B do exercício 1, que pede o seguinte, dada essa função f de x e y, esboce as curvas de nível c igual a 1, ou seja, nível igual a 1 e c igual a menos 1, dessa função f, beleza? Então vamos lá, curva de nível, como é que a gente faz esse tipo de questão para funções com duas variáveis, né? Então, no final das contas, o que a gente quer fazer é, por exemplo, vamos fazer aqui com c igual a 1, né? Vamos pegar essa curva de nível aqui, e para eu obter essa curva de nível, o que eu tenho que fazer é igualar a função a esse valor c igual a 1, né? Então, eu tenho que escrever x ao quadrado mais y ao quadrado dividido por x menos 2y igual a 1. Ou seja, igualando a função a 1, eu vou obter essa relação entre x e y, que no final das contas é o que vai definir, né, a minha curva, né, de nível. Bom, daqui o que a gente precisa fazer é uma manipulação algébrica para tentar entender que curva é essa, né? Se é um círculo, se é uma hipérbole, o que é essa curva. Bom, o que a gente tem que fazer é x ao quadrado, fazendo uma simples manipulação algébrica. Você pode passar o menos 1 para cá, fazer o MMC, periri pororó, e no final das contas você tem que igualar o numerador da fração a zero, né? De outra forma, que você pode fazer o famoso cruz-credo aqui, multiplicando o numerador de uma fração pelo denominador da outra, né? Chamando aqui de 1 sobre 1 e tal, aquela álgebra que a gente já está mais ou menos acostumado. E no final das contas o que você obtém é isso aqui, x menos 2y, né? Fazendo a multiplicação em cruz. Beleza. Agora, o que a gente faz é, bom, ainda tentando reescrever essa equação num formato que seja relativamente conhecido, né, da gente. Então, eu passei o x para o outro lado, né? Agora eu vou fazer de propósito aqui, vou deixar um espacinho, e eu vou fazer assim, mais y quadrado, mais... Bom, vou fazer o seguinte, deixa eu fazer com um pouquinho mais de calma para não enrolar vocês aqui. Passar todo mundo para o outro lado, tranquilo, sem pressa. Y ao quadrado mais 2y igual a zero, tá bom? Então você olha para essa equação, você fala assim, bom, cara, isso aí está me parecendo alguma coisa que lembra a equação de uma circunferência, não sei, tem x ao quadrado, tem y ao quadrado. E aí que vem o ponto, né, que eu queria fazer e acabei atropelando um pouco, né, que é, bom, você de fato está olhando para uma equação de uma circunferência, mas ela ainda não está tão explícita assim. Por quê? Porque você precisa fazer um passo, que é o que a gente chama do completamento de quadrados, né? Você tem que somar um número aqui, nesse termo do x, e fazer a mesma coisa para o y, tá? De maneira que o que fica aqui vai ser uma coisa do tipo x menos um número elevado ao quadrado, tá? E aqui vai ser uma coisa do tipo y mais um número elevado ao quadrado. Então, qual é o número, né, ou quais números que a gente vai somar nesses dois espaços aqui, né, no espaço do x e no espaço do y? Bom, no espaço do y, acho que talvez seja até mais fácil, né, porque você olha para esse termo aqui e você fala, bom, o que está faltando aqui, se eu colocar um 1, o que vai ficar aqui é justamente y mais 1 ao quadrado, né? Você pode fazer essa parte com mais calma, tá bom? Eu não vou ficar aqui fazendo todos os detalhes, mas se você tiver com dificuldade no que eu estou falando agora, para um pouco, pensa no que eu estou fazendo, tenta você encontrar esses números, né? Procura um pouco sobre completamento de quadrados, tá bom? Se tiver alguma dúvida, fala comigo, mas aqui eu vou passar, vou passando para a gente poder chegar até o final da solução num tempo razoável, tá? Então aqui eu vou somar 1, beleza? Eu fico com y mais 1 ao quadrado. E esse camarada daqui, do lado do x, ele é um pouquinho mais, como a gente fala, né? Tricky, né? Assim, tem um pouquinho mais de truque aqui, que é você vê que na verdade o cara que você tem que somar aqui é 1/4, né? Porque aqui você vai ficar com um x menos meio elevado ao quadrado.
né? Se você quiser perceber essas contas, né, ou entender o que eu fiz, você abre esses dois termos aqui, né, esse, o x menos meio ao quadrado e o y mais 1 ao quadrado, e você vai ver que você vai obter justamente essas duas expressões aqui. Tá? Então, assim, eu somei 1/4 e eu somei 1, né? Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que somar do outro lado da equação também, né? Para a equação continuar verdadeira. Deixa eu mudar aqui para o amarelo, manter o meu código de cores aqui, nesse caso. Então, eu tenho que somar 1/4 e somar 1 também, né? 1/4 mais 1 vai dar 5 quartos, né? Então, aqui eu vou escrever 5/4 e vou deixar. Então, reescrevendo a equação agora nesse formato aqui fatorado, né, a gente chegou à conclusão de que a equação dessa curva de nível é x menos meio elevado ao quadrado mais y mais 1 elevado ao quadrado, que é igual a 5/4. Beleza? Bom, isso é para a primeira, ou seja, o que eu estou vendo aqui? Eu estou lidando com uma equação de um círculo, né? Equação de uma circunferência, né? Circunferência, conferência de centro. Então, o centro aqui vai ser meio menos 1. E raio, deixa eu ver aqui embaixo, raio, e raio, que vai ser a raiz desse camarada aqui, né? Então, vou ter que tirar a raiz desse camarada, vai ficar aqui raiz de 5/4, ou então raiz de 5 sobre 2, já fazendo a raiz de 4. Beleza? Então, vamos esboçar essa circunferência? Vamos ver aqui como é que vai ficar. Vou fazer aqui ao vivo com vocês. Vou usar meus dotes de desenhista aqui. Bom, a gente tem um plano cartesiano. Opa. Temos o plano cartesiano aqui, né? Eixo dos x, eixo dos y, tá certo? Então vamos marcar aqui o centro dessa circunferência. Vou marcar mais ou menos aqui o nosso meio. Vou marcar o menos 1 aqui um pouquinho mais embaixo, né? Então é assim que a gente faz mesmo, né? Até na hora da prova a gente vai fazer assim, vai pegar, vai fazer esse esboço. Então aqui é o centro da circunferência, tá? E o raio dela é raiz de 5 sobre 2, né? Aí olha só que malandragem aqui, que coisa interessante. Porque justamente isso foi uma coisa que você pode notar, né? Não é totalmente trivial de notar, mas você pode perceber que raiz de 5 sobre 2 justamente o tamanho desse comprimento, né? Se você chamar esse cara aqui de R, tá? Faz a continha, faz um teorema de Pitágoras aqui, com meio e 1 nos catetos, você vai ver que esse R é justamente 5 raiz de 2, ou seja, essa circunferência ela tem esse centro aqui no meio menos 1, e ela passa pela origem, tá? Então vamos começar a esboçar essa circunferência aqui da melhor maneira que a gente puder, né? Deixa eu chegar aqui para baixo. Então, essa circunferência ela vai ter um arco aqui. Vamos ver se eu consigo fazer ela na moral, né? E um outro pedaço dela aqui. Assim. Assim. Bom, não vai ficar perfeito, mas sabe como é que é, né? Tá aqui mais ou menos a circunferência, né? O centro dela tá aqui. Tô olhando bem assim, ela não tá lá muito perfeita não, mas tudo bem. Sem problema, vamos manter. Vocês pegaram a ideia, né? Deixa eu estender aqui o eixo dos y, mais um pouquinho, tá? Tá aqui a nossa circunferência. Tá assim, tá bom? É bom até a gente achar também os pontos onde ela intercepta aqui, né? Além do zero, aqui, quando o x for zero, vamos olhar lá para a equação dela, né? Quando o x for zero, a gente pode colocar zero aqui e resolver essa equação aqui, né? Essa equação do segundo grau. E a gente vai achar menos 2 aqui, tá bom? Passa justamente aqui no menos 2, pode fazer essa continha aí, tá? E quando y é zero, ela passa aqui no 1.
Tá? Tudo isso você pode fazer substituindo x ou y igual a zero na equação da circunferência. Tá? Não vou me ater aqui aos detalhes. Beleza? Mas esse é o esboço. Tá? Esse é o esboço dessa circunferência. Se você quiser fazer um compasso, né? Usar um desenho mais bonitinho, você pode fazer também. Tá bom? Aqui, se fosse o meu aluno e fizesse esse desenho na prova aqui, mais ou menos eu já teria entendido o que você entendeu, né? Eu teria entendido o que você entendeu. Tá bom? Tem um detalhe aqui agora que é o seguinte. A gente sabe que o domínio da função, né, a gente viu lá na letra A, se você lembra bem, que o domínio, essa função ela tem um domínio, certo? E esse domínio, ele exclui uma reta. Né? Vamos voltar aqui. Peguei aqui as minhas notas da letra A. Você lembra o seguinte, que o domínio, a reta y menos, perdão, a reta 2, a reta x menos 2y, tá? Igual a zero, ela não pertence ao domínio. Ela não pertence ao domínio. E seria interessante a gente saber mais ou menos qual é o posicionamento dessa reta aqui com relação a esse círculo, né? Porque se ela for secante ao círculo, você vê que ela passa por aqui, né? Ela passa pela origem, porque quando x é zero, y é zero, satisfazem essa equação. Então a gente está falando de uma reta, né? Você pode até reescrever ela na forma tradicional, né, da função do primeiro grau. Ela é y igual a x sobre 2, né? Essa reta ela passa por aqui, né? Ela passa por esse ponto, e a gente não sabe se ela é tangente ou secante a esse círculo, a ponto da gente ter um outro ponto que pertence a essa reta e eventualmente não pertence ao domínio. A gente teria que excluir ele da curva de nível, né? Porque ele não pertence ao domínio, né? Mas vamos notar que ela vai ser tangente, tá? Como é que a gente vai notar que ela é tangente? Uma forma de você fazer isso, tem várias formas de fazer. A forma como eu vou fazer é via derivação implícita. Né? Eu vou mostrar que o coeficiente angular da reta é justamente tangente a essa circunferência. Né? Como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso da seguinte forma. Eu vou escrever a equação da circunferência, tá? Vou usar a forma não completada mesmo, vou usar aquela forma, né, original que a gente tinha, né? Então essa aqui é a equação da circunferência, certo? Y igual a zero. O que eu faço? Eu derivo essa equação aqui implicitamente com relação a x, tá? Então o que eu tenho com a derivada em relação a x? Eu vou ficar com 2x menos 2 mais 2y vezes a derivada de y com relação a x mais 2 vezes a derivada de y com relação a x, tá bom? Tudo isso do outro lado fica zero. Né? Portanto, quando você coloca x igual a y igual a zero, né, substituindo aqui, o que a gente tem então substituindo, né, você vai ter 2 vezes 0 menos 2 mais 2 vezes 0 dy dx mais 2 dy dx igual a zero. Então aqui 0 fica menos 2 mais 2 dy dx. Tá certo isso? Deixa eu ver aqui. Não, perdão. Aqui não é. Perdão, me equivoquei aqui. Esse camarada aqui não é 2. Esse camarada aqui é 1. Né? Aqui é 1. Aqui vai ficar 1 também. Não sei porque eu escrevi 2. Era 1. Aqui embaixo é 1 também.
por fim, me desculpem aqui, eu reescrevi a equação errada, mas está tudo certo. Igual a zero, né? E, portanto, o dy, vou continuar aqui do lado, que acho que eu já estou tampando aqui o que eu estou falando. E, portanto, o dy dx, começa a continuar, vou botar aqui embaixo mesmo, que acho que dá para ver. Dy dx é igual a meio, não é isso? Dy dx é igual a meio. Então, o que eu verifiquei aqui? Olha só. Acho que ficou meio ruim para vocês verem, né? Vou escrever de novo aqui. Vou escrever do lado aqui. Então, daqui a gente tem que dy dx é igual a meio. Tá? Então, o que a gente percebeu? Né? Percebi que a inclinação da reta tangente, né? Porque esse dy dx avaliado nesse ponto é a inclinação da reta tangente a essa circunferência no ponto 0, 0. Né? E essa inclinação bate com a inclinação da reta, né? Dessa reta que exclui, né? Pontos do domínio. Então, essa reta, tá? Essa reta ela passa justamente tangente a... Vou fazer ela de vermelho aqui. Ela passa justamente tangente a esse ponto, ao ponto 0 aqui. Né? Então, ela é uma reta tangente. Essa reta é a reta y igual a meio vezes x. Tá bom? Então, lembrando que todos os pontos x e y que estão nessa reta aqui, eles estão fora do domínio. Tá? Bem, para terminar, o que ficou faltando aqui, né, na nossa conta? Ficou faltando, essa foi uma das curvas de nível. Né? Tá? A outra curva de nível, eu vou deixar você para fazer, tá bom? Eu vou deixar que você faça ela. Você vai fazer de uma forma muito similar, você vai encontrar uma outra circunferência, tá? Só que com o centro em um lugar diferente, tá bom? No próximo vídeo eu vou começar a resolver a letra D dessa... Letra D não, perdão. A letra C desse exercício, esboçando essa figura com as duas circunferências, porque a gente vai usar isso para resolver o problema, tá bom? Mas, essencialmente, o que essa outra circunferência, ela é como se fosse ela tivesse uma simetria aqui, né? Ela passa por esse ponto também, tangente dessa mesma forma, tá? Ela vem aqui e faz assim, tá? Ela tem o mesmo, se eu não me engano, o mesmo raio também. Vou dar uma confirmada nisso, mas o fato é que o ponto principal é que ela passa pela origem e ela é também tangente a essa reta vermelha. Então essa aqui é a curva de nível com relação a C igual a 1, e essa é a curva de nível com relação a C igual a menos 1, que você pode calcular fazendo o mesmo esquema que a gente fez para calcular a que a gente fez aqui. Beleza? Então, no próximo vídeo eu volto aqui para a gente fazer a letra C, né, que é provar que o limite, quando x e y vai para 0, 0, da f de x, quer dizer, responder se esse limite existe ou não, justificando, tá bom? Volto daqui a pouco. Um abraço.